Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos nós aqui na nossa sétima aula, vamos aqui compartilhar com vocês algumas ideias sobre o autismo. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista. Esse transtorno, que era uma doença e hoje é transtorno, ele ainda é algo que está em muitos estudos ainda há muitas colocações, ainda falta provar muitas coisas sobre o autismo, mas alguns estudiosos, teóricos, neuropsiquiatras, eles desenvolveram estudos sobre o autismo, sobre como essa criança com o transtorno do espectro autista, ele pode ser inserido na sala de aula. E hoje eu gostaria de compartilhar aqui com a turma um texto do Eugênio Cunha. O livro é Psicopedagogia, Práticas Educativas na Educação Inclusiva, Autismo e Inclusão. E aí o Eugênio da Cunha, ele traz algumas considerações, né, importantes sobre o espectro autista, né? Um nome aí complicado. Mas ele traz sua fala, suas considerações, e eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês agora, bem bacana para a gente ter uma compreensão, um entendimento sobre como é o dia a dia de uma criança com esse transtorno dentro da sala de aula, como tem que se comportar os profissionais, como tem que se comportar os professores, como tem que ser a escola de uma criança com o transtorno do espectro autista, tá bom? Então, vamos lá, são convidados a adentrar esse texto maravilhoso do Eugênio Cunha, para a gente compartilhar um pouco sobre as ideias dele, tá bom? E aí ele começa dizendo, fazendo explicando que uma criança típica, uma criança sem deficiência, ela aprende sendo colocada em várias situações, em brincadeiras, aprende com os pais, com os colegas, com os familiares, com os professores na escola, na praça. Ele faz amizade, adquire habilidades motoras, adquire habilidades cognitivas. Simplesmente vivendo e convivendo nesses espaços, segundo Cunha, as crianças elas se desenvolvem, elas conseguem aprender dessa forma. Segundo ele também, né, para uma criança autista, a situação é outra. As coisas, a aprendizagem, não é bem assim. Não é dessa forma que as crianças com autismo aprendem. Para ele, para o Cunha, os objetos, eles não exercem atração em razão da sua função. Ele diz que uma criança, uma caneta para ele não faz sentido se você não demonstrar para ele qual é a função da caneta. Uma bola, uma tesoura, uma chuteira, qualquer objeto para uma criança autista não faz diferença nenhuma se você não o colocar na situação, na vivência daquele objeto. Porque se você dá uma bola, entrega uma bola a uma criança típica, uma criança sem deficiência, ela vai chutar a bola. Se você entrega uma tesoura, ele vai picotar alguma coisa porque faz parte, né? Mas uma criança com deficiência, com autismo, você é diferente. Tem todo um processo de demonstração. Ele precisa sentir, pegar, ele precisa fazer junto com você. Ele precisa, se você não explicar, não fizer com ele, não determinar a função do objeto, ele não vai entender, aquilo ali não vai fazer sentido nenhum para ele. Por isso que é importante que ele sinta, que ele pegue, que ele faça, ainda mais do que os demais, tá bom? Segundo ele ainda, normalmente a concentração, né, para atividades pedagógicas para as crianças autistas, ela é muito pequena, eles não demonstram muita concentração nas atividades pedagógicas rotineiras
do dia a dia, aquelas atividades de sala de aula, copiar a atividade, resolução de questões, assistir a aula, ouvir o professor falar. Então, para eles não apresentam um grau muito alto de concentração nesse tipo de atividade. Diferente das crianças com sem deficiência, que eles têm como se concentrar, ouvir o professor, entender o que está acontecendo dentro daquele espaço da sala de aula. É normal, gente, segundo Cunha, que uma criança autista ele se sinta desconfortável e intimidada em um ambiente novo, como o da escola, o da sala de aula. Por isso que eles esboçam algumas reações adversas àqueles ambientes, porque eles têm dificuldade de se adaptar a coisas novas, a situações novas. É tanto que quando até um cartaz, qualquer mudança que você for fazer na sala de aula, na sua escola, que tiver autista, você precisa apresentar, fazer com ele. Por exemplo, você vai mudar um cartaz da parede, ou mesmo colocar um cartaz novo, ou tirar um cartaz novo, um cartaz da parede. O ideal é que você passe na presença dele, que ele veja que você está colando ali um cartaz novo na parede, ou que você está retirando o cartaz da parede. Porque eles não se adaptam com muita frequência e com as situações novas, as situações excepcionais no ambiente onde eles estão. Segundo Cunha, é muito natural, é muito normal que a criança sinta, autista, sinta isso. Faz parte do seu aprender, faz parte do seu desenvolvimento, tá bom? A sala de aula, segundo o texto do Cunha, a sala de aula tem que ser um ambiente muito simples. Sala de aula que tiver autista tem que ser o mais simples possível. Não pode ter muitos objetos, não pode ter muito colorido, não pode ser um espaço muito cheio de coisas, de coisas novas que ele tenha que se concentrar para gravar cada objeto que tem naquela sala, porque isso vai dificultar muito o desenvolvimento da criança naquela sala, né? Ele não pode, de forma demasiada, ser estimulado a gravar, a se concentrar, a aprender sobre todos os objetos que estão naquela sala de aula. Por isso que a sala de aula tem que ser limpas, tem que ser sem poluição visual. E a mudança que for haver naquela sala tem que ser feita na presença da criança autista, para que ele não sinta, para quando ele chega, ele não sinta o novo e a mudança, porque eles têm dificuldade de se adaptar a coisas novas, tá bom? Então a sala de aula é aquele espaço organizado, as coisas têm que estar sempre todas no mesmo lugar, no mesmo ambiente, os livros, as estantes, as cadeiras, tudo no mesmo lugar, porque eles vão sentir dificuldade de raciocinar cada lugar de novo. Uma criança sem deficiência vai chegar numa sala de aula e ele vai ler a sala de aula inteira em questão de segundo. Com a criança com autismo, não é assim. Ele demanda muito tempo para ler aquela sala de aula, ler aquele espaço. Se todos os dias ele é colocado a situações novas, então ele não vai, ele vai ter dificuldade. Chegou um colega novo na sala de aula, apresenta o colega a ele, apresenta a turma na presença dele, a diretora da escola vai fazer um comunicado na sala, você que naquela sala tem autista, você bate na porta e aí a professora sai e diz: olha, gente, a fulano de tal, a diretora da escola vem dar um recado a vocês. Isso tem que ser rotina todos os dias nas salas que tiverem crianças autistas, porque eles não se acostumam. Isso tudo é muito rápido para eles, é tudo muito novo, faz aquela confusão na cabeça deles e vai prejudicar ainda mais a estadia dele ali naquela sala de aula, viu? Então o aprendente, né, ele precisa visualizar somente os brinquedos ou os objetos que ele irá trabalhar com maior frequência, né? Que ele tem que se concentrar mais naquele objeto. O que tem que estar exposto ali naquele ambiente é aquele objeto que ele vai trabalhar com mais frequência e que vai querer mais concentração dele, tá bom?
E o padrão do comportamento do autista, ele impõe rigidez, né? A rotina tem que ser uma rotina rígida de coisas que acontecem naturalmente todos os dias da mesma forma, para que ele possa sentir segurança naquela rotina, tá bom? Segundo o Cunha traz aí então a rotina para criança com autismo, ela é muito importante. O dia a dia dele já tem que ser todo executado, todo pensado, todo pensado e repensado numa rotina. Todos os dias ele tem que fazer aquilo, aí depois faz aquilo, depois faz aquilo, depois faz aquilo. Quando você vai inserir alguma situação nova na vida dele, aí você vai apresentar aquela rotina, vai dizer, vai construir juntamente com ele aquela mudança, para ele não sofrer nenhuma alteração no seu comportamento. Então, tudo tem que estar linearmente pensado para que ele possa desenvolver. Essa rotina da criança autista, ela tem que estar exposta no papel, na parede da escola, onde ele tenha visibilidade, onde ele possa visualizar aquela rotina dele ali, o passo a passo dele, todos os dias, tá bom? Todos os dias. Eu tenho um aluno, o Everton, eu digo não porque eu tenho a autorização dos pais para falar sobre ele. Ele tem deficiência intelectual, mas ele é autista também, né? E aí ele tem uma dificuldade muito grande uma habilidade muito grande de cumprir rotina. E aí quando eu atendo ele, eu já sei que ele tem a hora de chegar na sala de aula, tem que ser pontualmente 1 hora da tarde. Aí ele tem aquele momento que a gente senta, conversa com ele, pergunta sobre coisas do dia a dia dele. E aí ele tem o momento da atividade, o momento do lanche, tudo dele era rotineiramente. Agora eu fazia isso na minha sala de aula do AEI que eu atendia. Quando ele estava na sala de aula regular, o professor vai ter mais dificuldade. Por isso é a importância do cuidador. Porque o professor vai ter mais de dificuldade de inserir ele nessa rotina, porque tem os demais alunos também que precisam ser inseridos numa rotina. Está aí o X da questão. A dificuldade está aí, né? A dificuldade do aprendente está aí, está nesse sentido. Tá certo? Pronto, e aí, segundo ele também, estudos, né, afirmam que até essas lâmpadas fluorescentes, elas têm impactado de forma negativa. O excesso de luz interfere de forma negativa, porque eles têm, né, um desvio no olhar, e até essa lâmpada, a fluorescente, ela tem um impacto negativo no comportamento das crianças autistas, né? Então o mundo do autista é um mundo é um mundo de descobertas diárias. Todos os dias a gente descobre novas coisas sobre eles, porque eles vão apresentando cotidianamente situações, a gente vai aprendendo todos os dias coisas novas, situações novas. Por isso que eu falei no começo da aula que ainda a gente está em constante análise, em constante estudo sobre esse transtorno. Tá certo? Então, o comportamento do ser humano depende de como ele percebe o exterior. E aí, isso se deve a dois mecanismos elementares, que é a questão da sensação e da percepção. As descobertas do aprendizado do autista, eles são muito influenciados, viu, gente, pela a questão das sensações, do sentir a aprendizagem. Sentir o ambiente, sentir o conteúdo. É muito mais relevante essa forma de aprender para eles do que mesmo a aprendizagem cognitiva, que precisa de um cognitivo, de um cérebro pronto, bem trabalhado para aprender. Então, as sensações é fator primordial no ensino, aprendizagem dessas crianças. E aí, certo? Então vou tomar uma água agora, um copinho d'água gelado,
e eu já retomo para nossa segunda etapa da nossa aula, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. Até já.